Olá, tudo bem? Estou aproveitando aqui um slide de uma equipe para falar um pouquinho aí sobre a origem da filosofia ocidental. Nós sabemos que antes mesmo de surgir a filosofia, as pessoas tinham a mitologia, né? O mito. Então as pessoas às vezes ficavam sem entender o porquê das coisas, quando elas começam a questionar quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então é aí que começa as explicações para a existência de todas as coisas. Então, e os primeiros filósofos que surgem, né, aqui na parte ocidental, porque a gente está falando dessa filosofia ocidental, eles são chamados de filósofos da natureza, né? Nós temos uns 9 filósofos que são filósofos da natureza, e eles começam, né, essas perguntas do porquê da existência de todas as coisas, e depois disso é que eles começam a dar uma explicação que várias coisas da natureza poderia ser a resposta, né, para dar um significado a tudo que existia. Então eu preparei aqui um videozinho onde vai estar falando um pouquinho desses filósofos da natureza. Depois eu vou dar continuidade ao conteúdo, né? Que o primeiro início é justamente perguntando por que estudar filosofia. Então a gente vai ver que filosofia, há muito tempo as pessoas começam esses questionamentos. Ainda não existia exatamente a filosofia. Filosofia vem a partir desse momento que querem descobrir o porquê de todas as coisas, né? Então às vezes vieram respostas que para a época poderia ter uma razão, uma lógica, mas que ajudou depois mais questionamento e trazer aí uma série de conhecimento que nós temos hoje, de muitas coisas aí, né, que nos deixa acreditar mais no porquê estamos aqui, o porquê de muita coisa, né? Porquê do comportamento, porquê do bem, porquê do mal, porquê do agir de uma forma ou de outra. Então, a filosofia ela tenta desvendar esses mistérios. Eu costumo dizer que a filosofia ela desconstrói os conhecimentos para chegar a uma conclusão e que tem momentos que ela vai realmente trazer aí alguns questionamentos e que a gente vai ficar na dúvida, tem outros que ela vai chegar à mesma conclusão do que até hoje está definido como conhecimento. Então, vou passar aqui para vocês o videozinho. É esse aqui. Como eles foram motivos que levaram o ser humano a fazer questionamento. Isso se deve ao fato de que ele não compreendia como esses fenômenos ocorriam e as explicações míticas não eram mais satisfatórias. Foi o que eu estava falando aí no momento da abertura do tema, que o surgimento da filosofia foi exatamente por conta desse incômodo causado pela não satisfação mais das explicações míticas para tudo o que existia no mundo, né? No cosmos, na verdade. E aí a gente vai entrar aqui com alguns filósofos considerados filósofos da natureza. Os primeiros filósofos da tradição ocidental, eles surgiram na Grécia e ficaram conhecidos como filósofos da natureza ou pré-socráticos. Tales de Mileto, porque foi da cidade de Mileto, né? Heráclito, Pitágoras. E a gente vai falar sobre os primeiros filósofos, o que eles... Existem outros filósofos, aqui citaram 3, né? Mas nós vamos ver que os filósofos da natureza são vários. Mas nesse primeiro momento a gente não vai falar de todos os filósofos da natureza. Então, vamos ver aqui. Se empenharam a fazer. Pode colocar aqui comigo, por favor. O que esses filósofos eles se empenharam a fazer? Eles tinham a necessidade de explicar o surgimento do universo. A partir de que elemento todas as coisas surgiam? Então, Tales de Mileto, que foi considerado aí o primeiro filósofo, por quê? Porque foi ele exatamente que se contrapôs a toda aquela tradição que a mitologia grega vinha para explicar esses fenômenos da natureza. E aí, quando Tales surge com o pensamento dele de que
a água seria o elemento primordial, porque a água ela estaria presente em todas as matérias do universo, segundo Tales. Mas esse elemento primordial, ele foi chamado de arqué. Seria o elemento que daria origem a todas as coisas. Então, cada filósofo que a gente vai estudar aqui, vocês vão perceber que eles entenderam que o elemento primordial para a origem de todas as coisas era diferente, um do outro. Tales achou que era água, o outro achou que era o áperon, o outro o fogo, outro o ar. Enfim, a gente vai tentar aqui explicar um pouquinho sobre o pensamento de cada um desses filósofos. Vamos voltar aqui para os nossos slides? Então, os primeiros filósofos empenharam-se na busca pelo arqué, ou seja, a substância inicial de onde tudo deriva. O arqué é o princípio de tudo e está presente em todos os momentos da existência, no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Vocês estão vendo aí na imagem que tem os 4 elementos, né? O ar, o fogo, a terra, a água. E o áperon, ele não está aí nessa imagem, né? Mas a gente vai ver também a explicação do filósofo para esse elemento que ele denominou de áperon. A postura de procurar a origem das coisas na natureza está claramente em desacordo com o mito, de acordo com o qual as respostas estavam para além da natureza. Era uma explicação sobrenatural. Então, esses filósofos que foram considerados os filósofos da physis, são os filósofos da natureza, eles se afastavam aí do pensamento mitológico, do sobrenatural. E eles buscavam, sim, esse elemento para explicar toda a origem do universo. Isso, claro, entrava em desacordo com o que estava estabelecido na época. Mas os filósofos, eles não se contentavam e continuavam nessa busca por esse elemento. Vários pensadores da época distinguiam do elemento primordial para o surgimento do universo. Voltando aqui, a filosofia nascente, ela busca uma explicação racional e ordenada do mundo ou da natureza. Por quê? Porque nós vimos que a filosofia, ela é uma investigação, mas ela não é uma investigação qualquer. Ela é uma investigação sistematizada, organizada, rigorosa e de conjunto. Para que a filosofia ela consiga esse entendimento, é porque ela tinha o compromisso com a verdade. E para ter essa linearidade ao longo da história, esse compromisso com a verdade, ela buscava explicações utilizando a razão, buscando, na verdade, explicar esse ordenamento do mundo de forma muito organizada, organizando o pensamento, sistematizando esse pensamento, elaborando as ideias com investigação criteriosa e organizada. Seguindo aqui, nós vamos passar o vídeo Os Pré-Socráticos, que vai elucidar aí essas questões que nós estamos discutindo agora. Fiquem ligadinhos aí no vídeo Os Pré-Socráticos.
participação especial. Pois é, né, pessoal? O grande legado que esses primeiros filósofos, né, vieram para nós. Por que eles são chamados filósofos da natureza, ou filósofos naturalistas, ou filósofos pré-socráticos? Que já teve um coleguinha aqui que colocou Sócrates o nome. Olha bem, nós estamos falando de filósofos pré-socráticos, ou seja, eles vieram antes de Sócrates. E eles eram considerados os filósofos da natureza por quê? Porque eles estavam buscando na natureza, né, nos fenômenos da natureza e descobrindo as coisas que hoje nós sabemos, graças a esses primeiros filósofos que foram grandes, digamos assim, descobridores das coisas que hoje nós temos como cientificamente comprovado, né? Falando sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto nasceu em 625 até 578 a.C. Ele foi considerado o primeiro filósofo. Por quê? Exatamente porque ele ia de encontro às explicações míticas. Foi ele que disse que o elemento primordial, o arqué, seria a água. A água é o princípio de todas as coisas para Tales de Mileto. Eu vou pedir aí só aos mediadores que deem um print na tela. Ele também observou o ciclo do Nilo, que no ciclo do Nilo a vida em seu entorno é determinada exatamente pelas águas do rio Nilo. Tudo que floresce, tudo que acontece no entorno do rio Nilo se deve exatamente a esse elemento que Tales considera o primordial para que tudo exista no cosmos. E a terceira coisa, ele diz que a água tem a capacidade de transformar-se e apresentar-se em vários estados diferentes. Qual era o pressuposto para que isso acontecesse? Na verdade, pode colocar a câmera aqui para mim, por favor, só para eu dar uma explicação em relação a esses elementos. Esses elementos, eles obedeciam a pressupostos. E qual seria esse pressuposto para que o filósofo Tales, por exemplo, definisse a água como sendo o elemento primordial, o que existia em todas as coisas do universo? É que esse elemento, ele estaria no início, no desenvolvimento e no final de tudo. Mas esse elemento, passando por essas fases, ele não perderia a sua essência. Então, vocês viram aí nesse último slide que a água, ela poderia variar de estados físicos, mas ela continuaria sendo água. Então, a água, quando ela é levada a baixas temperaturas, ela vai se transformar em gelo. É um estado físico, né? Mas ela não vai deixar de ser água. Então, quimicamente, ela vai continuar tendo 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela não vai se alterar porque mudou a sua forma física de apresentação. Assim como a água, quando ela chega ao seu estado gasoso, né, através do aquecimento, ou seja, da elevação dessa temperatura, ela não vai perder a sua essência, a sua qualidade essencial, que é exatamente se manter com a mesma estrutura do início, ok? Voltando aqui, nós vimos aí o que levou Tales a concluir que a água seria a origem de tudo, né? E estaria presente em toda a matéria do cosmos, em todas as matérias do cosmos. Por mente isso, arqué, unidade originária, é de onde tudo partiu, de onde tudo começou, se originou, ok? E aí vamos falar um pouquinho da escola jônica. A escola jônica, ela recebe este nome por se desenvolver na colônia grega da Jônia, na Ásia Menor, o local onde hoje é a Turquia. Vários filósofos desenvolveram seus pensamentos ali naquela região. Os principais foram Tales, Anaxímenes, Anaximandro e Heráclito. Vocês estão vendo aí Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto. É aí o nome dele e a cidade, né, onde ele desenvolveu o seu pensamento, Heráclito, lá em Éfeso. Então, vamos agora ver um videozinho
que fala sobre Tales de Mileto. Cerca de 2.500 anos atrás, numa cidade chamada Mileto, onde hoje é a costa oeste da Turquia. Lá havia um homem muito sábio chamado Tales, considerado o primeiro de todos os filósofos gregos. Um dia, Tales se perguntou: do que tudo é feito? Qual é a composição material das coisas? E Tales respondeu: tudo é feito de água. Hoje sabemos que nem tudo é água, mas sem água não há vida. Tales não sabia, mas 65% dos nossos corpos são feitos de água. Depois de Tales veio mais um filósofo, chamado Heráclito. Ele tinha outra ideia sobre a composição das coisas. Heráclito disse: tudo é feito de fogo. Tudo está em transformação constante. Essa é a essência do mundo. O fogo é o principal agente de transformação da natureza. Foi outra sacada genial dos gregos. Muitos e muitos anos depois, a humanidade viria a entender como o fogo é fundamental para transformar a matéria. Depois de Tales e Heráclito, que entenderam a importância da água e do fogo, vieram dois outros pensadores, lá pelo ano 400 a.C. Esses dois foram ainda mais longe. Leucipo e Demócrito disseram: tudo que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Essa ideia de átomo proposta por Leucipo e Demócrito foi revolucionária. A humanidade demorou mais de 2.000 anos para comprovar que os átomos existem mesmo, embora não exatamente da maneira imaginada pela dupla grega. Segundo a ciência moderna, átomos são sim pequenos grãos de matéria, porém divisíveis, compostos de partículas ainda menores. Uma delas, adivinha qual? Justamente o elétron, aquele que deu origem à eletrônica. Os gregos antigos, cada vez mais espertos, Aí que vai ter um outro slide aqui para a cópia. É exatamente o pensamento de Anaximandro de Mileto. Ele fala que o ápeiron é uma espécie de substância infinita, ilimitada, que é a origem de tudo que existe. Puxa, mas professora, ápeiron, o que seria o ápeiron? Ele já está mais ligado à subjetividade, porque os outros elementos são elementos mais concretos, mais visíveis, e o ápeiron é o indeterminado. É algo que ultrapassa a observação dos sentidos. Significa o ilimitado, o infinito, a massa geradora de todas as coisas. Então entra aí a subjetividade, porque até o ar, como um elemento também primordial, apesar de você não ver, não tem como negar a existência dele, porque nós respiramos, né? Então não vemos, mas sentimos, então sabemos da sua importância. E o ápeiron, para Anaximandro, seria aí essa espécie de substância infinita, ilimitada, e que é a origem de tudo que existe. Então, tudo parte para Anaximandro desse elemento indeterminado e tudo vai voltar a esse indeterminado. O outro filósofo que também determinou como o princípio de todas as coisas foi Anaxímenes. Ele viveu em Mileto em 585 a 528 a.C. E ele dizia que era o ar, essa substância primordial, necessária, que originava tudo que existia no cosmos. O ar estaria presente em tudo que tivesse existência no cosmos. O ar é a própria vida, a força vital que anima o mundo, aquilo que dá testemunho da respiração. Então é como eu tinha falado, o ar mesmo que a gente não veja, a gente sente. Quem vai negar, por exemplo, o nascimento de uma criança, né? Como é preocupante quando uma criança não chora ao nascer, né? Significa que tem algo de errado ali com a passagem do ar, né, para os pulmões. Então quando a criança chora,
significa ali que os pulmões, né, foram abertos, a criança está saudável em relação à sua respiração. Então aqui, Heráclito, o que era que Heráclito dizia? Ele dizia que tudo muda, nada permanece. A realidade é algo dinâmico e está em constante transformação. Ele chamava isso de o devir perpétuo. Era exatamente essa mudança. Nada é como antes. E observem se não é uma referência àquela música Como uma Onda que a gente passou aí no momento de sensibilização. Tudo flui, nada persiste nem permanece o mesmo. Essas frases, essas máximas, são máximas atribuídas a ele. Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. O ser não é mais que um constante vir a ser, chamado devir. Heráclito foi o autor dessas máximas. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou chamar aqui as nossas referências. Pois é, gente. Aqui o videozinho é realmente para entender um pouquinho aí desses primeiros filósofos, né? Como a gente viu antes, existia aí a mitologia, que trazia uma explicação das coisas baseada nos deuses, né? Em uma série de coisas e que não estava convencendo muitas pessoas na época, que partiram para algo de mais concreto. Então, foi a partir desse momento que surge a filosofia, propriamente dito, né? A partir dessa busca do porquê das coisas. Então, os primeiros filósofos aí, que são antes de Sócrates, né, que é tão conhecido no mundo ocidental, são chamados de naturalistas ou filósofos da natureza. A gente só viu alguns, tem mais, em outro momento a gente vai estar vendo. Vamos passar aqui agora. Como eles foram? Desculpa aí. Agora a gente vai ver o início aí, né, do capítulo de vocês. Eu estou aqui com o livro. Fala assim, por que estudar filosofia? Eu acho que a gente já viu aí no vídeo, está bem explicado, né, que a filosofia ela vem realmente para dar para a gente uma resposta do porquê de cada coisa. Então a gente vai ver que a filosofia ela desconstrói muitas vezes o conhecimento para que a gente chega e tenha aí uma forma crítica de pensar em tudo aquilo que existe, né? E aqui ainda fala, estudar essa área significa considerar diferentes argumentos, avaliar a validade de cada um deles, treinar sua mente para pensar crítica e analiticamente é um dos muitos benefícios de escolhê-la, pois pode ajudar em sua própria vida ao tomar decisões e avaliar seus próprios valores. Então, a filosofia vai trazer essa reflexão, né? Também aqui vai falar o início da filosofia ocidental e a pergunta sobre o que existe. Então, nós vimos que foi justamente na Grécia, né, antiga, mais propriamente ali em Mileto, que vai surgir os primeiros filósofos, onde eles querem achar o aquê, né, que é justamente o porquê das coisas. E eles vão encontrar essas respostas justamente na natureza. Próximo aqui. Os primeiros filósofos e a Píceos, né? Os primeiros filósofos gregos são frequentemente chamados de filósofos da Píceos, palavra de origem grega que significa fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer, produzir, isto é, filósofo da natureza, porque se interessava sobretudo pela natureza e pelos processos naturais. Porque, na verdade, antes mesmo, eles queriam uma resposta mais convincente de algo que pudesse estar vendo, tendo uma resposta para as coisas de forma mais voltado para o concreto. E na mitologia, muitas vezes, era baseado em mitos, em histórias sobrenaturais. Então, o Pisco seria justamente isso, né? Buscar esse significado de algo realmente que vem aí da natureza. Nós vimos lá que alguns vão achar que a resposta para todas as coisas é a água, outros que é o fogo, outros que é o ar, né?
Outros vão falar que também é os números. Então a gente vai ter vários filósofos que vai trazer essas respostas aí de uma forma mais concreta. É claro que às vezes tem algumas coisas que é um pouquinho abstrata, mas buscando sempre dar uma explicação para as coisas que não seja de uma forma tão sobrenatural, trazendo aí uma comprovação, né? Uma forma mais científica na explicação da existência das coisas. O ser humano como centro da filosofia. Bom, antes as pessoas, desde o início do princípio e tudo mais, elas sempre questionaram: o que sou eu? Né? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Então, o ser humano, a partir do momento que ele começa a ter essas perguntas, essas dúvidas sobre a sua existência, é aí que eles vão buscar uma resposta dentro da filosofia, através de uma investigação, através de uma explicação mais concreta. Então, o objetivo maior é o saber mesmo o porquê da existência do ser humano. Ainda fala que o antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como divino central para o entendimento do mundo. Termo tem origem grega e em sua etimologia temos antro, que significa humano, e kentro, centro. Logo, o homem é o centro. Bom, essa filosofia antropocêntrica, né, ela fala mesmo que o homem como centro do universo, porque antes as pessoas colocavam muito Deus como centro das coisas. Eles queriam, às vezes, saber o porquê do sobrenatural. E aí que a gente vai ver que o homem ele começa também querer investigar o porquê da sua existência. Porque Deus, além deles não, né, das pessoas não ter essa resposta de quem seria Deus, porque é algo sobrenatural, a gente sabe ou conhece através da fé, até hoje não tem como comprovar. Então, começa essa busca pelo conhecimento do próprio ser humano. Então, a filosofia ela vai ver o ser humano como seu ponto de partida para poder dar uma explicação para a existência de todas as coisas. Justamente buscando aí dar uma explicação, a gente vai ver para o ser humano, a gente vai ver que não foi nem os filósofos da natureza, foram os chamados sofistas, né, que vieram depois deles, e que eram professores, né? Depois a gente vai ter Sócrates também, que vai começar a dar uma explicação aí em relação ao ser humano, onde ele vai começar a indagar, questionar, buscar essa visão crítica do ser humano. Então a gente vai ver que vai desprender um pouquinho da natureza e ver também colocando, né, que o próprio homem é um ser que faz parte da natureza. Né? Então, colocando aí o estudo sobre o homem para poder dar uma explicação para todas as coisas. Vamos ver aqui o próximo slide, que é falando do relativismo e o absolutismo moral. Absolutismo moral. Bom, falar de relativismo é muito fácil porque é um termo que a gente já conhece muito. Falar assim, ó, o que é relativo e o que é absoluto. Relativo vai depender muito do contexto, né, que é histórico, da situação que a pessoa está se sentindo. Relativismo vai depender muito da visão de mundo que cada um tem, né? Então, eu costumo até dar um exemplo do relativismo, que tudo é muito relativo. Às vezes, uma mesma coisa, para você tem um significado e para mim pode ter outro. Às vezes o que eu considero bom, para você já não considera. O que eu considero bonito, para você é diferente, né? Então, assim, isso é muito relativo, né? Isso é muito, vai depender muito da visão de cada um. Eu até costumo dizer assim, se você colocar o número 6 e colocar duas pessoas, uma de frente para a outra, e pedir para olhar e ver que número é aquele, cada um vai ter uma visão diferente. Para um, aquele número será 9. Para o outro, aquele número será 6. Então, isso vai depender muito do seu olhar. Assim também são as outras coisas. Às vezes eu acho que beleza é algo externo. Para o outro, talvez beleza é algo interno. Então, o relativismo está voltado para isso. Já o absolutismo moral é de forma universal. É onde coloca que tem coisas que não tem como você ter uma interpretação própria, né? Tem coisas que ela é universal. Por exemplo, o ser bom ou ser ruim, o bem ou mal,
Então, muitas vezes isso aí já vem definido, né? Não importa se eu penso de um jeito ou se eu penso do outro, né? Então, assim, a maldade em si, ela vai ser única em qualquer lugar. A bondade em si, ela vai ser única em qualquer lugar. Não importa o lugar, não vai ter uma interpretação diferente. Também a gente pode ver que algumas leis existentes também, elas têm aí um valor universal, né? Então, a questão da moral, da ética, muitas vezes as leis que baseiam, né, assim, a ética, a moral, ela é de forma universal. Não importa onde você vai estar, né? A pessoa que rouba, que é ladrão, ela não vai ter um valor moral em qualquer lugar que ela esteja. Por quê? Porque roubar é classificado como algo errado. E isso vai ser em qualquer lugar. Por isso que é o absolutismo. Aqui a gente viu, né, que o relativismo é uma corrente filosófica fundamentada na ideia a verdade absoluta não existe, em outras palavras, é relativa. Já o absolutismo moral é a teoria que propõe que todas as ações possuem valor entre certo e errado, né? Então, colocando aí que pode ter esse valor entre certo e errado. Nós vamos ver aqui que Sócrates, ele vai falar, né, muito da questão da ética. A ética na política, a ética na vida da pessoa. Inclusive, Sócrates, ele era uma pessoa que ele questionava sobre tudo. Lá, né, ele geralmente rodava ali a cidade de Atenas, porque ele é de Atenas, e ele era uma pessoa que saía mesmo, ia lá para a Ágora, né, que é a praça pública ali, e ficava, às vezes, conversando com as pessoas. Ele se colocava como se ele não soubesse de nada, por isso que tem aquela frase assim, só sei que nada sei, né? Então, ele se colocava como uma pessoa que não sabia nada, e ele começava a perguntar as coisas para ver o que as pessoas respondiam, né? E cada vez mais que a pessoa ia respondendo, ele trazia mais e mais curiosidade, igual uma criança pequena quando ela está querendo saber, né? Ela quer saber de tudo. Para que é isso? De onde que veio? Para que serve? O que faz? Para onde é que vai? Então, Sócrates, ele usa muito desse diálogo, no caso, da retórica, da maiêutica, né? De estar perguntando, de estar indagando, quando vem com a resposta, ele vem com outra pergunta em cima daquela resposta, porque ele acha que o conhecimento você adquire dessa forma, que você chega a uma verdade absoluta, né? Eu até dou exemplo, às vezes os investigadores e tudo, quando tem um suspeito, às vezes eles utilizam muito disso, né? Esse método de Sócrates. Então, como eu disse, Sócrates, né, ele vai ter essa visão aí de que tem alguns valores humanos que são universais, como, por exemplo, a liberdade, a igualdade, o respeito, o bom, o bem, o mal, né? Então, assim, tudo que é valor humano, né, que o ser humano tem aí direito garantido, né, que faz parte da natureza, então ele coloca como sendo universal, que não pode mudar. No entanto, a gente vai ter uma questão que vai ser o relativismo versus o absolutismo. Então, nós vamos ter pensadores que discordam, né, dessa questão de universal, que vai analisar, né, como sendo tudo depende muito, é muito relativo, depende muito de uma situação, depende muito de uma interpretação, e aí a gente vai ver que vai chegar a um consenso aí, que você não pode descartar uma hipótese e a outra não. Que muitas vezes, para funcionar, cada caso você tenta fazer uma fusão aí do que é relativo e absoluto. Vê aqui o próximo slide. Nossa, esse aqui ficou descendente. O que a gente vai ver que há uma oposição aí, né, entre relativismo e absolutismo. Inclusive aqueles que são relativistas, né, que entendem que tudo é muito relativo, eles colocam que mesmo pessoas de lugares diferentes, né, e tudo mais, que mesmo aqueles valores que se diz universais, cada um vai fazer a sua própria interpretação.
né, que vai ali ser muito relativo, de acordo à educação que teve, né, a cultura e uma série de coisas. Já os absolutistas, eles defendem o seguinte, que tem alguns valores que são universais, né, que os valores morais, eles são universais, e ainda coloca assim, que eles são objetivos, permanentemente e universais, que independe da opinião de cada sujeito. Por exemplo, como eu disse aqui, roubar, independente de onde você mora, como você foi criado, né? Então vai mostrar que é algo errado, porque você está pegando algo que não é seu. Então isso aqui teria, para os absolutismos, a confirmação. Então, o que se chegou? Chegou a uma ideia de que tem coisas que vão se fundir, né? Ainda fala aqui, ó, existirá um caminho para acabar com esse antagonismo? Talvez tenhamos de construir uma perspectiva intermediária entre o relativismo e o absolutismo, levando em conta as preocupações legítimas das duas posições. Quem sabe caiba à humanidade construir acordos mínimos sobre valores humanos que não sejam entendidos como absolutos, mas que tendam ao universal. Afinal, a condição humana que expressa também na constante reflexão que o ser humano faz de sua vida, de suas ações e de uma sociedade. Então, falando aí, né, que o ideal seria conciliar, e não assim de uma forma absolutista, impondo, né, mas que se chegasse a um consenso de forma que aquilo que sobressaísse fosse bom para todos, né, para ter um único entendimento. Também a gente vai ver aqui, nós vamos ver aqui agora Platão e a descoberta do suprassensível. Bom, Platão ele é discípulo de Sócrates, mas ele vai afastar um pouquinho aí de algumas ideias, inclusive dos naturalistas, né? Ele não vai concordar muito bem, porque Platão ele fala o seguinte, ele fala muito da essência, né? Ele, inclusive, a gente vê assim, que ele fala que os filósofos, né, da natureza, eles tinham falhado em suas investigações, explicando a realidade por meio de uma matéria primordial. Então, ele colocando aí que, às vezes, tem respostas que ela não é visível, que você não pode tocar, que não é concreto. Igual ele coloca muito a questão da alma, da essência, né? Então, Platão ele tem uma visão mais abstrata, né? Vamos dizer assim, mas que está ali, que você sabe que existe. Então, tanto é que ele fala da questão da alma, né? Ele fala, por exemplo, que a gente vive um mundo legível e um mundo sensível e o mundo inelegível, né? Que o sensível é tudo aqui que está no nosso meio e que o outro é o mundo das ideias, né? E que esse mundo ele é perfeito, já o mundo que é o mundo inteligível, né? Já o sensível ele não tem como ser perfeito, porque a partir do momento que aquilo se concretizou, se manifestou, que virou aqui concreto, ele deixa de ser perfeito, né? E isso aí a gente até baseia também às vezes a questão religiosa, que você coloca assim, antes de você vir, você foi um projeto, e que lá você era perfeito no projeto. Então, quando você se materializa, você está aí em constante num mundo onde tem muita coisa errada, então você vai deixar de ser perfeito. No entanto, a sua essência, você foi feito de perfeição, né? E Platão, ele coloca muito essa questão, ele coloca muito a questão das ideias, né? Que as ideias, a ideia, a essência, é ela que prevalece. Mas ele pensa um pouquinho diferente dos naturalistas que colocam muito a questão do concreto, da natureza, de uma explicação ali de forma que você pega, que você toca, né? Colocando essa perfeição, como as coisas surgiram ali. Ele não, ele coloca algo mais abstrato. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a transitoriedade e ilusão dos sentidos. Então, Heráclito, ele vai destacar a fluidez da realidade. Assim como os naturalistas haviam destacado também a transitoriedade das coisas. Ou seja, ele vai falar que tudo é fluido, tudo muda, tudo se altera,
né? E também os naturalistas falavam justamente isso, que as coisas, que tudo era transitório. Hoje era uma coisa, amanhã poderia ser diferente. Então também Heráclito vai concordar com isso, onde ele coloca que, por exemplo, uma flor, ele dá até um exemplo de uma flor, que uma flor hoje é bela, mas que no futuro ela pode murchar, né, assim, e ficar feia, de um dia para o outro ela pode ficar feia. Então ele coloca aí justamente como se isso aqui que a gente vive é tudo uma ilusão, que as coisas passam, acaba, a beleza passa, né, a saúde acaba, tudo é oposto. Hoje você tem uma coisa, amanhã você não tem. Hoje você tem saúde, no futuro você pode não ter mais essa saúde, ser doente, né? Então ele coloca justamente que o que a gente vive muitas vezes é uma ilusão, que nós temos esse lado oposto das coisas. É quando ele fala dessa transitoriedade, né? Dessa ilusão, na verdade, dos sentidos. O que a gente enxerga, de fato, não é aquilo que a gente pensa. Aqui também a gente vai falar agora sobre a teoria das formas, e uma das coisas que a gente vai ver que quem desenvolveu essa teoria vai ser Platão, né? Primeiro, ele vai concordar com Parmênides, que na verdade ele fazia uma grande crítica aos naturalistas, uma vez que ele reconhecia que era necessário realizar uma investigação, né? Uma investigação que tivesse uma orientação, não de qualquer jeito, mas que fosse de forma racional, né? E para chegar a uma lógica, para chegar à verdade. E aí ele vai fazer justamente, vai concordar com isso de Parmênides. E a única coisa que ele vai ser um pouco diferente é que ele vai negar a realidade sensível, né? Mas ele vai ter apenas como parte de toda a forma da realidade. E Platão, ele vai tentar resolver um problema que ficou aí, que herdou os pré-socráticos, onde ele vai tentar dar uma explicação da realidade, né, que ficou conhecida aí como teoria das ideias ou teoria das... ele tinha como objetivo explicar, né, essa questão da mudança, tanto da sociedade, né, quanto também da natureza. Então ele vai tentar dar uma explicação a essas mudanças, né, que sofrem tanto a natureza quanto o ser humano, a sociedade em si. Tudo modifica, mas não quer dizer que a essência que ela vai deixar de ser. Então, mesmo que hoje você é jovem, no futuro você se torne uma pessoa velha, a sua essência ela vai estar em você, né? Então aquilo ali não modifica, não vai deixar de ser você. Inclusive aí no livro tem um texto de Sócrates e de Cebes, onde Cebes questiona, né? Será se cachorro, cavalo, ser humano e tudo, eles não vão modificar, eles vão ser as mesmas coisas o tempo todo? Ele ainda coloca, né? Será se vai conservar sempre idênticas ou diferentemente da essência, né? Como é que vai ser? E aí Sócrates, ele vai responder. Ou melhor, a pergunta foi de Sócrates, e aí Cebes, ele que vai responder, né? Que as coisas modificam, porém a essência não. A essência é aquela que a gente carrega para a vida toda. E que também, assim, seriam os animais, as outras coisas. Ele não vai deixar de ser animal, ele não vai deixar de ser cachorro. Ele vai só sofrer com o tempo, as mudanças, seu comportamento. Porém, a essência, ela não modifica, ela não se altera. Outro detalhe também que ele coloca é que todas as coisas, elas podem ser tocadas, podem, né, ser movidas e tudo. Já a essência, não. A essência, você não toca nem nada, você aprende com o raciocínio, com a vivência, né, que vai formando a sua essência. E aí Sócrates, ele conclui que realmente é aquilo que ele tinha dito, né, que o que dizes é a pura verdade, ele ainda chega a falar isso. Achas então, perguntou que podemos admitir duas espécies de coisas, uma visível e outra invisível? E Sócrates, ele vai inclusive falar que existe um mundo sensível e um mundo inteligível. Que o mundo sensível é a natureza, é tudo aquilo que existe, que se materializa. Já o mundo
ilegível seria o mundo das ideias, das formas, da essência, daquilo que não se toca, que esse mundo é perfeito. Já o mundo sensível, né, ele sofre transformação a partir do momento que ele se materializa, então ele deixa de ser perfeito. Gente, desculpa, quem fala da questão do mundo sensível e inteligível é Platão. Eu falei Sócrates, eu não quis voltar aqui para me gravar tudo de novo, viu? Então é Platão que fala, né, desse mundo sensível e inteligível. Também ele vai falar, inclusive, aqui, ó, achei interessante que trata-se de um conhecimento que no ser humano só pode ser desenvolvido pela alma, pela consciência ou pela razão. Então, quando ele coloca esse mundo das ideias, né, da alma, da razão, então a gente vê que é algo que vai além do que é material, né? Então, ele coloca isso. Inclusive, ele vai desenvolver a teoria das formas, né? Tem um esqueminha no livro de vocês, onde ele vai falar da essência e da aparência, né? Que tudo que a gente vive aqui é aparência, que aí a gente precisa dos sentidos para estar percebendo, para estar sentindo, precisa tocar, precisa degustar, cheirar, né? E já o mundo inteligível é o mundo das ideias, então você precisa mais a questão da lógica, do raciocínio, né? Então é mais o mundo das ideias mesmo. Agora a gente vai ver um pouquinho aqui sobre Aristóteles. Um detalhe que eu esqueci de falar de Platão, que ele vai chegar a uma conclusão e ele vai levar uma ideia do superacessível, né? Onde ele coloca que as formas ilegíveis, elas são eternas, elas são imutáveis, né? Não existe, já o que é material, ele pode mudar, ele pode ser copiado, ele pode ser transformado. É interessante também a gente ver essa questão. Bom, agora falar um pouquinho, né, de Aristóteles. Aristóteles e o conhecimento científico, a busca pelas causas. Aristóteles foi também discípulo de Platão e mesmo que ele era uma pessoa que estudou muito Platão, admirava muito Platão, ele vai ter algumas ideias aí que contradizem um pouco a ideia de Platão, né? E aí a gente vai ver, eu até achei interessante que eu vou estar lendo, achei bem interessante que fala o seguinte, é possível perceber na filosofia aristotélica tanto a continuidade quanto a ruptura com o pensamento de Platão. Aristóteles buscou construir um sistema metafísico de explicação do mundo e da realidade, reforçando os propósitos platônicos de investigar a essência das coisas por meio de conceito superacessível. Então aqui a gente vê que ele concorda com Platão, né? Que para você chegar a uma verdade, a uma lógica, mas tem que ser uma lógica concreta, que você realmente tenha uma comprovação, que você tem que analisar essa questão da essência, né? Dessas duas divisões aí, do que é legível, do que é sensível e ilegível, né? Das ideias e daquilo que é materializado. Então, olha aí, olha o que ele já discorda de Platão. Ele não concorda quando ele fala assim, ó, mas não concordava que a essência de algo, que ele chamou de substância, estivesse separada de um mundo ou uma realidade diferente. Ele coloca, né, que do mesmo jeito que eu me materializo, dentro de mim vai ter minha essência, né? Não vai estar separado as duas coisas. Então, é algo que ele discorda aí de Platão, né? Que colocava como a divisão dessas duas coisas. Ainda fala assim, ó, segundo Aristóteles, a ideia platônica de existência de um mundo visível e de um mundo inteligível não permitiria conhecer a realidade com mais clareza. Pelo contrário, a divisão criada por Platão nos obriga a explicar duas realidades, em vez de uma, e menosprezar a realidade da experiência sensível. Então, ele coloca justamente aí que essa questão de dividir em duas realidades, né, para você estudar, você está menosprezando uma realidade, uma experiência, né, do que seria sensível, do que seria as duas coisas em um único corpo, para chegar a uma única explicação, a essência e a aparência,
né, para chegar realmente a uma certeza, a uma verdade. Ele até coloca que o ser humano ele aprenderia com os sentidos, né, mesmo que ele chegasse a um conhecimento limitado ou primário, né, mas os sentidos ajudam você chegar a um conhecimento de alguma coisa. E ele fala também que esse conhecimento estaria a experiência, né? Que no caso seria o que a ciência busca fazer, que é o experimento para ter uma certeza, né? Para chegar a uma verdade. E aí ele fala, né? Que o grau superior da experiência estaria no conhecimento científico, cuja característica principal seria a revelação das causas. Então, ele colocando a ciência como a única forma de comprovar a existência ou porquê de todas as causas, de todas as coisas, que não tem outra maneira. Aí eu faço uma questão para vocês. Quando Aristóteles coloca isso, ele coloca que para se ter certeza de qualquer coisa, tem que ter uma comprovação científica, né? Mas, por exemplo, quando a gente quer saber, né? Os cientistas, por mais que ele venha tentando dar uma explicação de onde viemos, para onde vamos, o que somos, chega uma parte que ele não consegue ter essa explicação e que muitas vezes é esse mundo, né, inteligível das ideias, do pensamento, do abstrato, é que nos faz ainda entender um pouco da nossa existência, apesar de não ter uma certeza, né? Só mesmo uma coisa que é comprovada, que a gente tem certeza, só a ciência. Mas a nossa fé faz com que a gente aceite melhor o fato da nossa existência, né? E tudo mais. Ainda para Aristóteles, ele vai falar, né, que é a ciência, através da ciência, que vai conseguir provar a essência, que é o porquê das causas, das coisas, dos atos, né? Então ele coloca isso também. Inclusive, ele vai apontar 4 causas, que essas causas, elas que vão atuar na composição e modificação de tudo que existe. E quais são essas causas? A causa material, formal, eficiente e causa final. Então, vamos entender o que é cada uma dessas causas. Ele dá um exemplo aí no livro de vocês, falando de uma mesa. Ele vai falar de uma mesa, onde ele vai falar que a causa material seria a madeira, né? Que é a matéria-prima. A causa formal seria o formato da cadeira ou da mesa, né? Se a gente estiver pensando em uma mesa ou uma cadeira. A causa eficiente é para que aquela mesa, né? Como que foi feito, como é que explica qual foi o processo que ela teve para se tornar aquela mesa, né? Aquela madeira, qual foi o formato e afinal qual a finalidade daquela mesa. Então aquilo que era uma árvore, ela não deixou de ser madeira, né? Só que aí ela teve uma forma, ela teve toda uma mudança, uma transformação para chegar a uma finalidade. Então é isso que Aristóteles ele coloca aí como sendo, né, essas 4 formas aí para buscar entender a verdade, né, chegar à verdade, identificar a verdade. A gente ainda vai ver aqui no próximo slide que há 2 conceitos ainda da metafísica, que é o ato e a potência, né? Então, o ato seria, vamos dizer, o que é o material e a potência, o que pode vir a ser. Mas vamos ver aqui no próximo slide. Deixa eu ver aqui, já está acabando. Bom, no slide não era isso, né? O ato e a potência, mas o que seria esse conceito de Aristóteles? Ele fala que o ato, na verdade, é aquilo que existe e é presente. E a potência é o que ele vai se tornar, o que vem a ser. Tem até o exemplo, né, que foi passado para uma aluna que, por exemplo, a borboleta, ela é uma lagarta, é o que existe, a lagarta. Mas essa lagarta, ela tem o poder de se transformar em borboleta, que seria a potência, né? Do mesmo jeito, o caso ali da madeira, que a gente viu que a madeira é a árvore, né? E que aquela árvore, ela tem o potencial, ela vai conseguir transformar em um móvel, certo? Então é isso.
E agora a gente vai ver a estruturação das ciências. Aristóteles, ele vai estruturar o conhecimento científico, né? Onde ele coloca que toda ciência tem como ação central a busca das causas. Então, assim, a ciência, ela vai buscar, através de experimento, comprovar algo. Então, ela vai buscar, através das causas, uma substância, né? Ter uma certeza aí de uma verdade. Inclusive, ele coloca, né, que, por exemplo, a causa formal de um ser vivo não vai ser a mesma causa formal de um navio, né? Então, cada um vai seguir os padrões de acordo com aquilo que é realmente, como se diz, não é limitado, né? Então, ele coloca justamente isso, que a investigação de cada coisa, conforme sua natureza, revela uma das principais características do pensamento e da metodologia investigativa, né? Que é a análise. Então, nesse processo investigativo, ele vai colocar que todo fenômeno do conhecimento volta-se para o todo e que o conhecimento científico deve ser organizado de acordo com a natureza das causas investigadas. Então, você não pode fugir, você está querendo descobrir algo e você passa para um outro princípio, né? Você tem que basear aquilo ali. Por exemplo, você está investigando o porquê da existência humana. Então, você tem que focar, né, em vários experimentos e experiências para chegar a essa conclusão. E não, dali você perdeu o caminho que você não vai chegar a essa conclusão. Partindo dessa compreensão, o filósofo ordenou o conhecimento científico, classificando e hierarquizando todas as ciências em 3 grandes ramos teoéticos, que buscam o conhecimento dos seres ou das coisas que existem, como a filosofia, a ciência natural e a matemática. Práticas, aquelas cujas causas são no âmbito do ser humano, como a ética e a política. E produtivas, as que referem à produção de coisas, como a arte e a engenharia. Então, ele vai dividir aí, né, esses três ramos da ciência para poder melhor você saber em que caminho que você vai percorrer para encontrar as respostas. Tanto é que tem um esquema aí no livro onde tem assim, classificação aristotélica das ciências, conhecimento científico. Aí tem a teoria do conhecimento pelo conhecimento, que é a filosofia primeira, matemática e ciências sociais. Depois, prático, conhecimento, que visa a ação, que é ética e política. E produtivo, conhecimento, que visa a fabricação, arte, engenharia, entre outras. Então, quando a gente estuda, inclusive, que são ciências, né? Biologia, matemática, geografia, artes. Então, é como se essas divisões, inclusive, corresponde a essas classificações que Aristóteles colocou, né? Seria a matemática, as ciências sociais, como sendo conhecimento pelo conhecimento. Aí, quando vem aí a questão do conhecimento que visa a ação, vai ser a ética e a política. E já na fabricação, na produção, vai ser a engenharia, vai ser a arte, entre outras coisas que realmente vai ter a prática, o concreto. Agora a gente vai ver sobre a lógica, né? Essa lógica também que os filósofos tanto buscam a explicação, né? A certeza, a verdade, através da lógica. A lógica, né? É um instrumento de demonstração. Então, Aristóteles ele coloca que a ciência, o conhecimento, ele não pode ser só causal, ele é necessário e universal. Só que para você comprovar, né, esse conhecimento como sendo científico, ele tem que ter uma demonstração, ou seja, ele tem que ter um experimento onde você comprova, onde tem lógica, né? Então, tem que ter essa comprovação para ter lógica, então vai ter que seguir métodos para chegar aí a realmente essa lógica. Deixa eu ver aqui. A prática humana, ética e política.
e o argumento dedutivo. Estamos acabando, é o último, viu? A prática humana, ética e política. Então, a gente vai ver que vários filósofos, antes mesmo de Aristóteles, eles refletiam aí sobre as ações humanas, né? Inclusive, Sócrates, ele marcou esse campo quando ele, né, se posicionou com os sofistas, as condutas humanas no centro da reflexão filosófica, né? Ele questionava muito essa questão. Mas foi Aristóteles, né, que a gente vai ver que ele vai falar que ele vai colocar que um dos campos do conhecimento específico, né, que chamou a filosofia de coisas humanas, ele vai colocar a ética e a política. Por quê? Porque ele fala que a ética é a área que ela estuda, né, tudo que diz respeito à conduta do ser humano, né, a virtude, a liberdade, então tudo isso está, o poder de escolha, então tudo isso, a ética, ela te dá esse caminho, né? E a política, a gente vai ver que todo ser humano também é um ser político, né? É um ser que vai ter suas ideias, que vai compartilhar, que vai querer que os outros sigam. Então, por isso que ele fala que essas duas ciências são ciências voltadas, são ciências da humanidade, né? Voltada para poder conhecer, entender melhor o ser humano. Em filosofia também a gente vai ter aí alguns argumentos dedutivos, né? Que é argumento que tem lógica. Por exemplo, eu vou falar assim, ó, todo ser humano é mortal. Então, eu já posso deduzir que se o ser humano é um ser vivo, então, possivelmente, ele vai morrer, né? Então, tem alguns argumentos, e a filosofia, ela traz isso, né? Dependendo da premissa do que vem antes ou que vem depois, você consegue ter uma dedução de um argumento verdadeiro ou falso, né? Se eu falar assim, por exemplo, o vírus... o coronavírus matou milhões de pessoas porque as pessoas tinham, como é que fala? Tinham problemas renais, um exemplo. Então, eu não vou ter uma certeza, eu vou estar aí né, fazendo uma dedução, mas sem uma lógica. Então, seria uma dedução negativa, porque não tem como eu comprovar, porque eu não fiz uma pesquisa para ver se todo mundo que morreu tinha esse problema, né? Então, aí você só deduz. É um argumento fraco, é um argumento que não é verdadeiro, porque não tem como você comprovar. Então, isso aí, a filosofia, ela busca também, está trazendo aí essa conclusão, né? Dependendo da premissa que vem, você pode chegar a uma resposta lógica ou ilógica. Então, é isso, gente. Eu espero que ajudei vocês a entenderem um pouquinho mais o conteúdo. E não esqueça de estudar aquela atividade, que eu vou cobrar muita coisa que está lá, viu? Beijo.